Trabalho aqui na parte da área de cloud da SoftwareSul, que é a parte de licenciamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de SD. E também temos com o Frank, que é nosso gerente comercial aqui. Bom dia, Frank. Olá, bom dia, tudo bem? Me escutam bem, né? Sim, Eu aham. sou Frank Mesquita, especialista em licenciamento Microsoft. Aí vamos falar de algumas linhas, de uma linha hoje, mas podemos aí entrar no âmbito de outras linhas também. Sou gerente comercial da unidade da SoftwareSul aqui, então vejo todas as linhas também, hardware, software, soluções de segurança, LGPD. Mas hoje em específico a gente vai tirar algumas dúvidas com relação a esse tipo de licenciamento ISD. Geralmente existem muitas dúvidas com relação a esse tipo de licenciamento, se pode regularizar, tem algumas perguntinhas que sempre são recorrentes com relação a esse tipo de licenciamento e a gente pretende falar dele um pouquinho hoje, ok? Podem preparar as suas dúvidas, podem abrir a caixa de perguntas, perguntar, caso queiram interagir e fazer alguma pergunta específica, podem levantar a mão, a gente abre o diálogo para a gente conversar. Fiquem à vontade, eu espero que vocês aproveitem esses minutinhos onde nós vamos falar desse perfil de licenciamento. Isso aí, então vamos lá. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Office. Hoje, o mais comum é o Home Business, né? Que todo mundo já conhece. Porém, dentro da versão do SD, temos também outros tipos de licenciamento. Na parte de Office, a gente tem o Home Student e o Professional 2019. Então, o tipo de licenciamento é igual para todos. Todos é uma licença por usuário. Tem a versão do Word, Excel, PowerPoint, e eles são compatíveis tanto com Windows 10 quanto para macOS. Em específico, ali na parte do Office do Professional, além de todos os outros aplicativos que tanto o Home Business e o Student têm, ele tem o Access e o Publish, que é uma ferramenta de elaboração de layouts, gráficos e fotografias que a Microsoft tem. Então, em questão a Office é isso. Questão de regularização, você pode sim comprar para fazer atualizações e tudo mais. Apenas em relação ali, se você está passando por regularização junto à Microsoft, eles não vão liberar essa licença. Mas se você já tem e tem a comprovação, é tranquilo aí para fazer o regularizamento, tá? Então, só afirmando, né, Amanda, caso o cliente esteja passando por um processo de auditoria, onde ele já tenha sido auditado ou informado pela Microsoft de que ele precisa regularizar, ele não pode regularizar no formato ESG. Isso. Porém, caso ele não tenha recebido nenhuma carta, nenhuma informação, nenhum processo de auditoria, esteja irregular e queira regularizar antes de sofrer algum tipo de auditoria, o cliente pode licenciar com esses perfis de licenciamento ISD, correto? Isso mesmo. Ótimo. E até a parte ali de licenciamento, né? Você comprovando ali com o nota fiscal tudo certo, acaba passando. E esse tipo de licenciamento também é mais recomendado para pequenas e médias empresas. Então, você tendo ali um limite, uma quantidade de funcionários não tão grande, é tranquilo ali para você utilizar o Home Business. Na parte de Windows, a gente também tem ali a versão do Pro e também a do Home. Hoje o Home ele é utilizado mais para a parte de usuários domésticos, então não é tão recomendado para usar na parte de empresas, né? Por questões que ele não tem recursos de segurança e também que ele não está ali se conectando ao servidor remoto, ele não faz a integração do domínio do Windows Server. Então, para licenciamento para a parte de empresas, é mais recomendado o Pro. Então, e no Pro, no SD, ele não tem o mínimo de licenciamento ali para você fazer, como no contrato Open, né? E outra coisa também, que no Home Business, no SD, ele não morre com a máquina. Então, se você quiser formatar e colocar a mesma licença para outro usuário, você consegue. E assim, no GGS, você não poderia fazer. Frank? Sim, só complementando essa questão, Amanda,
Você, cliente que no caso possui uma pequena e uma média empresa, e você já tem alguns perfis de licenciamento ISD ou Home Business, e é de fácil administração para você, você até consegue continuar esse licenciamento. Caso você já tenha licenças assim, vinculadas ao seu servidor dentro de um centro de administração, você até poderia licenciar. Não é recomendado porque você não vai ter uma sincronização desse perfil de licenciamento dentro do seu servidor, como a Amanda acaba de comentar, ok? Então, por isso que nós trazemos às vezes essas questões, mas tudo vai depender da sua estrutura, do seu perfil de administração. Então, eu também deixo aqui aberta a possibilidade de vocês nos consultarem e a gente fazer uma consultoria específica para o seu cenário, avaliando a sua estrutura e verificando se de repente esse perfil de licenciamento ele é mais adequado para você. Geralmente os clientes adotam e preferem comprar esse perfil de licenciamento ISD porque ele é um pouco mais barato do que os outros perfis de licenciamento. Porém, a gente precisa fazer aí uma análise um pouquinho melhor com relação a isso para conseguir avaliar para você, ok? Obrigado, Amanda. Isso mesmo. E também a versão ali, só finalizando a parte do Windows, a versão do SD, ele não oferece downgrade. Então, essa é a única coisinha ali que difere em relação ao licenciamento do SD com o GGS, que é o tradicional para que o pessoal usa, né? Também temos o Microsoft 365 Business Standard na versão do SD. Em relação a funcionalidades com o 365 tradicional, tanto Open e SSP, ele não muda nada. Vai ser um licenciamento em um ano, então cada ano você terá que atualizar, né, o licenciamento, mesmo sendo no SD. Ele tem a hospedagem de e-mail, tem a versão dos aplicativos do Office, tem a parte do Teams também. Então, em relação a funcionalidades ali do 365, ele não muda em nada. É só a mesma relação do modo de você estar contratando. Em específico, o Microsoft 365, esse sim, você consegue instalar em 5 dispositivos, 5 dispositivos por usuário, né? E em relação aos outros licenciamentos do Office e do SD, ele não consegue. E esse é o único que você consegue fazer essa administração, tá? Não tem muito específico em relação ao SD. É a mesma forma ali de licenciamento. Também, no modelo SD, a gente tem algumas versões do Visio, que é comercializado na versão SD também. O Visio, né, é um aplicativo ali de criação de diagramas. Então, você consegue fazer fluxogramas, modelagem e plantas baixas, cartazes. Então, é uma ferramenta aí dentro da Microsoft que a gente tem. No Visio Standard, ele tem ali, ele permite a simplificação de informações mais complexas, né? E também tem ali a instância comercial, diagramas mais básicos, organogramas, fluxogramas, tudo na versão mais básica ali para você que está começando a trabalhar com Visio ou não precisa de muita coisa. Dani? Uma dúvida não só do vídeo, mas também, por exemplo, pegar um programa mais básico, que o Word. Como que fica a questão da colaboração? Existe algum tipo de, mesmo que mais básico, assim, mesmo que bem simplesinho, de colaboração ou não? Ele é realmente só para a máquina e ninguém pode ajudar colaborando com edição e coisas desse tipo? Daí, nesse caso, Dani, eu acredito que ele seja mais básico mesmo, tá? Para colaboração, seria mais o 365, que ele é mais integrado, um pouco melhor em questão de colaboração, tá? No formato SD, ele é mais básico. Frank? Lembrando que o SD, apesar de que mesmo que você contrate ele na versão Microsoft 365, mesmo que ele seja um perfil 365, alguns perfis de colaborações são um pouquinho mais limitados. Aí tudo, como eu disse um pouquinho atrás, vai depender da quantidade de usuários, do nível de colaboração que você quer.
Existe dentro da versão ESD um controle de versões, uma atualização de versões de atualização, e a próxima pessoa que vai utilizar ela consegue verificar as versões. Porém, essa questão de trabalhar em tempo real com o mesmo aplicativo, por exemplo, ele já fica um pouco mais limitado em comparação às versões 365, que nós chamamos dentro do modelo de contrato CSP. Então, é importante entender que existe este modelo de contrato ISD, que até tem licenças da família 365, porém com algumas limitações, e existem licenças da família 365 também dentro do formato CSP, que é o formato de cloud, que se chama Cloud Solution Provider, que é o formato mais atual e que permite uma gama maior de ações de colaboração. E tudo isso tem que ser revisado caso a caso, conforme a situação do cliente, ok? Isso mesmo. E até a questão ali do Visio, para a parte do Professional, ele tem uma capacidade de várias pessoas conseguirem trabalhar em um único diagrama. Então, na versão Standard, ela é a versão mais básica que você consegue trabalhar, porém, na Professional, você consegue fazer essa integração, mesmo sendo na versão SD, tá? E ele também inclui algumas extensões adicionais para diagramas comerciais, de engenharia, processos de mapas, plantas baixas, então ele é um pouco mais voltado ali para a parte de engenharia, arquitetura, mas funciona ali também a parte do que você precisar, né? Ele é mais complexo, mais completo, mas você consegue fazer esse trabalho de colaboração aí com o Visio Professional. E também a gente tem a versão do Project no SD. O Project é um software de gerenciamento de projetos, então ele é bem bacana aí para quem trabalha com bastante projeto, consegue fazer toda essa análise. No Standard, ele ajuda mais a parte individual também, que se mantém organizado, permite planejamento, rastreamento. Então, ele consegue fazer a integração com o Microsoft Office 2019, mas ele continua sendo a versão mais básica, mais usuário. Ele também tem o controle de cronogramas, finanças também, se caso for um projeto que seja tudo completo, parte de financeiro, parte de arquitetura, toda essa parte ele consegue planejar para você, organizar. Ele também tem a parte de reportar processos, projetos ali para liberar premissas, né? Então, o Project é mais para essa parte de planejamentos. O Professional, ele tem todos os recursos do Standard, né? E também ele tem a parte da colaboração, que você consegue também fazer o envio de quadro de horário, sincronização de tarefas, e tudo isso com a conectividade do SharePoint. Então, você consegue fazer isso ali. No Professional, você consegue fazer essa integração mais colaborativa, né? Frank, mais algum posicionamento? Não, eu só gostaria de lembrar que o SD ele tem uma gama mais pequena, né, menor é mais correto, de licenciamento, de opções de licenciamento, porém, para você pequena média empresa que precisa ter, por exemplo, um Visio, um Project, que precisa ter o Office, que você precisa ter esse pool de colaboração, ou até mesmo licenciar a sua máquina com Windows, o SD é um formato ideal para vocês. Ou para alguns licenciamentos pontuais que não precisam de conexão com o servidor, que não precisam de algum tipo de colaboração, que fica, de certa forma, um pouco mais isolado, você também pode utilizar o formato ISD. Ele é mais barato do que o formato de licenciamento normal e ele é, sim, uma forma de licenciar e regularizar dentro daqueles padrões que nós conversamos com a Microsoft. Então, se você tem interesse em licenciar alguma máquina, um notebook específico dentro da sua empresa, para você estar não só com os melhores recursos, mas também regularizado dentro do perfil de licenciamento da Microsoft, nós da SoftSul somos aqui, temos uma gama de consultores e conseguimos auxiliar você com essa consultoria, ou
seja, conseguimos te dizer a forma adequada de licenciamento que você poderia licenciar dentro do seu equipamento, dentro da sua máquina, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem agora, vocês podem comentar com a gente aqui no chat. Caso vocês tenham algum interesse em perfil de licenciamento, vou deixar o meu e-mail aqui para vocês consultarem com a gente aí com relação a outros perfis de licenciamento também. Lembrando que a SoftwareSul também tem uma área especialista em segurança, em licenciamento em nuvem da Microsoft, e nós também podemos auxiliar vocês com outros perfis de licenciamento. Enquanto a gente faz aí todo o processo de finalização e comentar mais algumas coisas com você e conversar mais algumas questões, eu vou deixar o meu e-mail aqui à disposição para vocês no chat, ok? É isso mesmo, e reforçando ali como SD é um licenciamento perpétuo, ele é ideal para se caso a empresa ainda não tem alguma coisa de Microsoft, não quer fazer um investimento tão alto ali anualmente, ele é uma ótima opção para você começar a trabalhar nesse licenciamento de Microsoft, trabalhar com essas versões. E, né, se for no futuro tiver aumento ali de pessoal, você consegue fazer um 365, mas o SD, ele é o principal, a porta ali de entrada para licenciamentos de Microsoft, tá? Então, eu também me coloco à disposição, vou deixar o meu e-mail ali. Caso tiverem dúvidas, quiserem fazer algum levantamento de licenciamento, alguma coisa assim, a gente fica à disposição aí de vocês, tá? Que o Alessandro tem uma pergunta. Quer perguntar pelo chat ou quer liberar o microfone, Alessandro? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom Né? dia. Bom dia. Eu gostaria de saber alguma informação a respeito do licenciamento de Windows Server. Né? Eu estou numa demanda aqui e eu não estou assim tendo o respaldo correto de uma empresa aqui na região que nos atende. Ela me deu um valor e eu fiquei absurdamente assustado, né? Então eu queria entender essa demanda, porque se a gente tem uma licença de Windows Server, está numa máquina local, mas eu estou virtualizando meu ambiente. Como é que funciona o licenciamento para o Windows Server para ambientes virtualizados? Então, a gente precisaria dar uma analisada na sua estrutura e verificar, existe licenciamento Windows Server em quase todos os formatos da Microsoft, Alessandro. O que a gente precisa fazer uma análise é uma análise do que a gente chama dentro da Microsoft, que é a análise do seu legado, que são as outras licenças que vão fazer toda a sincronia com esse Windows Server e também com esse novo processo de virtualização do seu Windows Server. No seu caso específico, Alessandro, como eu acredito que é uma conversa um pouco mais longa, eu vou te pedir o seguinte: nós podemos, e que eu acredito que vai passar dos nossos próximos 6 minutos que nós temos para terminar a reunião, eu posso entrar em contato com você ainda hoje, logo em seguida, com o nosso pré-vendas técnico e comigo como especialista em licenciamento, analisar essa estrutura sua e sim, é possível você verificar. Geralmente, partners que não possuem um conhecimento tão grande de todos os modelos de contrato de licenciamento acabam oferecendo licenciamento mais caro disponível no mercado, mas não necessariamente esse licenciamento é o adequado para você. A gente tem que avaliar o tamanho da sua empresa, a gente tem que avaliar o seu legado e a estrutura que você tem, para verificar qual o perfil de Windows Server que é o mais adequado para você, ok? Beleza. Você se encontra na SoftwareSul, né? Eu sou o gerente comercial da SoftwareSul, sim. Então eu vou entrar em contato com você direto na SoftwareSul, então, eu até prefiro. Pode ser. Pode ser. Eu vou deixar aqui no chat o meu ramal direto. Eu já deixei o meu e-mail também, tá? O meu ramal também é o meu WhatsApp, caso você queira adicionar o meu ramal ali no seu WhatsApp e conversar por WhatsApp, você também consegue e a gente pode já gerar, caso você queira, hoje mesmo, uma reunião para a gente conversar sobre essa questão. Ok, Alessandro? Ok, tranquilo então. Obrigado, viu? Ok, muito obrigado, Frank. Tem outra questão ali, Frank, do Jorge. Ele também está planejando migrar a estrutura de servidor físico para nuvem. Então é o mesmo esquema, né? Entrar em contato ali, porque a gente consegue fazer uma análise de como a gente consegue fazer isso para ele, né? Aí, Jorge, no seu caso, como nós somos partner de Microsoft também trabalhamos com a linha de Azure da Microsoft. Aí precisamos
ver sobre esse servidor físico, mensurar esse servidor, separar por áreas que são críticas dentro desse servidor para trazer para a nuvem e iniciar um plano, que seria esse plano de migração do seu servidor físico para o servidor da nuvem. Existe uma calculadora dentro da nuvem do Azure, que se chama calculadora do Azure, onde a gente consegue ter uma ideia de como vai ficar esse custo, para que você consiga ter aí a sua previsão financeira e verificar se isso é adequado para você também. E nós temos também uma vertical especialista nessa área. Então, Jorge, eu vou te pedir, se possível, também você deixar o seu e-mail junto com o Alessandro, ou entrar em contato ou me encaminhar um e-mail. Nós vamos encaminhar de forma proativa um e-mail para vocês dois, gerando uma reunião para que a gente converse sobre essas estruturas. É muito interessante, vocês todos que estão aqui na reunião, sempre se vocês tiverem algum projeto, alguma ideia para trazer algo para a nuvem ou para fazer um plano de migração, e lembrando que nós não é só para este mês, por exemplo, puxa, Frank, para janeiro nós estamos pensando em trocar todo o nosso licenciamento, meu parque de máquinas está desatualizado com o Windows 7, eu tenho um Windows Server 2012, lembrando que esses dois níveis de licenciamento já não possuem mais suporte com a Microsoft. Qual é o problema de eu não ter mais suporte com a Microsoft? Sim, existem alguns problemas que podem ser muito sérios caso a gente fale de prevenção contra ataques, de prevenção contra invasões, de perda de informações, de formatação ou algo acidental que aconteça, que você talvez possa sofrer algo caso você tenha uma versão que não esteja atualizada, ok? Então a gente precisa fazer uma análise da sua versão. Jorge e Alessandro, obrigado pelos e-mails de vocês. Eu vou enviar um e-mail para vocês aí, conversando sobre essas questões específicas, sobre o servidor em nuvem e especificamente também sobre a questão da virtualização e atualização do Windows Server. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, deixo aí esses 2 minutinhos para que a gente consiga tirar essas dúvidas, mas agradeço de verdade a atenção de vocês, agradeço o tempo de vocês, obrigado pela participação e nós continuamos aí conversando nos próximos webinars que nós vamos ter aí disponível para vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Ficamos à disposição aí de vocês, tá? Obrigada. Obrigado, pessoal. Lembrando também que essa área de chat aqui da reunião, ela fica aberta para sempre, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem mandar uma mensagem por aqui também, fiquem à vontade. Como eu disse, toda essa apresentação vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem, é só procurar pela Software Sul lá no YouTube, que assim que renderizar, eu já subo o vídeo lá e já fica disponível para vocês. Eu vou me despedindo aqui também, agradecendo também a presença de vocês. E fiquem ligados nos nossos próximos eventos. E eu informo via e-mail aí sobre o que vai ser. A gente já tem um sobre Power BI no forno para sair daqui uns 15 dias, mas eu oficializo o convite depois. Obrigado e até a próxima.